Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. E hoje nós vamos estudar a mensagem de número 36, intitulado No Aprendizado Comum. Vamos então fazer nossa prece de gratidão. Vou pedir para o professor Valdeir fazer a prece para a gente. Você ora para a gente, professor? Senhor de nossas vidas, Mestre querido e amado Jesus, expressamos aqui, embora timidamente, a nossa gratidão pela vida, pela experiência atual no campo terrestre, em que as portas da reencarnação se mantêm abertas pela Tua misericórdia, para que nós possamos nos reerguer de nós mesmos. Senhor, abençoa-nos a disposição de aprender mais para melhor servir, de refletirmos nas lições dos amigos da vida mais alta, inspirados por Ti, Senhor, de nossas vidas, para que possamos trabalhar as nossas pequenez, as nossas torpezas, as nossas deficiências, que ainda são muitas. Que possamos nos abrir para a possibilidade de avançar em direção a Ti. Obrigado pela presença dos amigos espirituais que aqui comparecem para desdobrarem a Tua luminosidade, envolvendo-nos nesse gesto luminoso. Abençoa os colegas que ainda não chegaram, que eles possam chegar em paz e que a nossa atividade de hoje, como um banho de luz, transcorra na Tua santa paz. Que assim seja. Obrigada, professor. Então, hoje nós vamos estudar no livro Cartas e Crônicas, no Aprendizado Comum. Humberto de Campos estará visitando uma instituição, um local que vai ter uma materialização, Uma materialização de espíritos, e estão ali os convidados, os participantes. E ele diz que, por um lado de fraqueza dele, ele ainda olha e observa o que as pessoas conversam. E a conversa daquelas pessoas, primeiramente, eram pessoas muito intelectuais. Tanto é que a gente vai ver pelo assunto que eles estavam ali a conversar, dentro da ciência espírita, da ciência humana. E depois ele vai falando que cada um está ali comentando, e depois ele faz um gancho em relação à frieza do coração, com uma situação que vai ocorrer que eles nem vão perceber. Então, o texto vai transcorrer por esse caminho, esse percurso. Vamos ver as lições que o Humberto de Campos nos traz através desta crônica. No Aprendizado Comum. Sob a inspiração de vários amigos espirituais, eminente assembleia de investigadores da sobrevivência do homem. Então eram aqueles que iam para lá ver as materializações com o único intuito de investigar. Eles não estavam ali para verificar, nossa, então quer dizer que
o mundo espiritual existe, logo nós também somos espírito, então nós teremos que... Você não pegou pela parte moral, ele estava ali olhando só a parte científica. Eminentes assembleia, né, eram pessoas intelectuais, de investigadores da sobrevivência do homem, né, sobrevivência do homem, ou seja, do espírito, congregava, se reunia ali em extenso gabinete para serviços de materialização. Reunia-se ali em atitudes solenes uma dúzia de cavalheiros bem postos e senhoras de bom gosto, ou seja, pessoas de alto nível financeiro, vamos colocar assim, e intelectual. Tornaria de 12 pessoas, com admiráveis aparências, primando cada um no esforço de particularizar a própria personalidade. Olha só, estão cada um ali querendo, como diz o jovem Cici, cada um querendo mostrar os seus conteúdos, impor sua personalidade, ou seja, um desfile de ego, que é muito complicado. Eu digo que tem uma das coisas que me incomoda, eu tenho 33 anos já de espiritismo, e nós vivemos uma época, né, Rondelli, em que a gente ia ver um palestrante, se dizia, nosso irmão fulano de tal, do centro espírita tal, realiza o trabalho na casa espírita tal. Pronto, acabou e ia ver. Hoje, quando a gente vai para uma palestra, principalmente envolvida em congressos, é um absurdo. Fulano de tal, aí fala o currículo profissional todo da pessoa. Aí eu pergunto, quem é que vai palestrar? É o profissional ou é o espírita? Então, o grande lance é que a gente participa dos congressos acadêmicos, né? Dos congressos voltados à profissão, que é feito assim, mas lá é necessário. Mas dentro da religião, não. Então, não é o mundo que tem que vir para a religião, é a religião que tem que ir para o mundo, porque isso mexe com o ego, isso mexe com a vaidade, isso mexe com o personalismo. É um absurdo. Eu sou altamente contra esse tipo de situação. Não é assim. Por isso que eu gosto de Jesus, que é à beira do lago do Tiberíades, né? Você imagina se fosse chamar Jesus para palestrar. Qual é o seu currículo? Jesus, qual é o seu currículo? Você é carpinteiro. Ah, você não fez um curso lá no Sinédrio? Você não fez faculdade? Não, você não vai poder palestrar. Então, nós perdemos isso, né? E se ele respondesse, eu sou o governador do planeta Terra? Não iam acreditar, né? E ele jamais responderia assim, ele diria, sou um carpinteiro. Então, é esse desfile que está acontecendo aqui no texto. E o próprio Humberto de Campos, em espírito, olhando tudo isso, está se incomodando. Que é aquilo que ele fala ali, olha... Acompanhando as conversações, ele, porque ele diz aqui, voltando, olha, reuniam-se ali em atitudes solenes uma dúzia de cavalheiros bem postos e senhoras de bom gosto, com admiráveis aparências, primando cada um no esforço de particularizar a própria personalidade, primando, cada um ali jogando purpurina sobre si mesmo. Acompanhando as conversações, o nosso Humberto de Campos, em espírito ali, acompanhando, com a malícia cordial do observador que ainda se não desligou totalmente das ilusões desenganosas da carne, ele está falando dele mesmo aqui. Ele observava a conversa com uma certa malícia, dizia assim, meu Deus, julgando. Olha lá, tanto é que ele falou aqui. Pessoas bem postas, cada um no esforço de particularizar a própria personalidade. E ele diz que ele faz esse julgamento porque ele ainda está ali envolvido, né, da malícia, mas uma malícia cordial do observador que ainda não desligou totalmente das ilusões, dos desenganos da carne. Reconhecemos que era de pasmar
a copiosa bagagem de conhecimento no grupo expressivamente adornado. Ou seja, eram pessoas realmente extremamente inteligentes. E olha que ele estava aqui no grupo dentro do Brasil. Aí olha os nomes que essas pessoas vão citar. Vamos lá. Alguns eu pesquisei, outros vou deixar para vocês pesquisarem. Vamos lá. Um professor de doutrina comentava gostosamente as teorias richeístas, ou seja, ele está falando de Charles Richer. O Charles Richer, ele nasceu em 1850, ele desencarnou em 1935. Ele foi fundador da metapsíquica, desempenhou um papel fundamental no processo de desvendar o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Isso é Richer. Olha quem que eles estão citando. Richeísta, exaltando a individualidade do fisiologista. Todas as ideias mais destacáveis do famoso criador da metapsíquica eram postos ali à mira, tocadas por moderna conceituação da filosofia negativista, negando tudo. Os livros dele foram examinados um a um com dilatado primor verbalístico e, logo após, um companheiro intelectualizado explanou sobre as pesquisas de Lombroso. Vamos lá, César Lombroso, nasceu em 1835, desencarnou em 1909, na Itália. Ele foi um psiquiatra, o Lombroso. Também o Lombroso, o Oliver Lodge. O Oliver, ele nasceu em 1851, desencarnou em 1940, físico e escritor inglês. Médios dos Estados Unidos, tudo isso ele estava citando lá nessa roda de conversa. Médios dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Itália eram apontados um a um, com extravagantes definições. As irmãs Fox, Valientine e a senhora Robert e Eusápia Paladino. A Eusápia encarnou em 1854, olha lá, praticamente junto com os livros dos Espíritos, foi em 1857, e ela desencarnou em 1918. Ela era uma médium de efeito físico e foi a primeira médium de efeito físico que se permitiu ser submetida a experiências pelos cientistas. Além de outros instrumentos de nomeada, padecia análise cruel. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia, ela vai colocar a imagem para você que está acompanhando em casa, conhecer um pouquinho da imagem da Eusápia Paladino, né? Vamos também ver a imagem do Charles Richer e do César Lombroso. Ela acaba de colocar para você acompanhar aí no canal. Além de outros instrumentos de nomeada, padeciam análise cruel. Ele citou alguns, mas o povo foi citando ali, era uma verdadeira referência bibliográfica, né? É imprescindível situar a percentagem de influência do aparelho medianímico nas comunicações. Exclamavam enfáticos, como se constituísse o mais alto tribunal do mundo para a apreciação e julgamento da verdade. Mas como é que eles vão saber? Olha, o médio tal, ele teve 70% de influência dele na comunicação. Olha, o médio tal teve 30%. É o que eles queriam fazer, né? Avaliar. Exclamavam enfáticos, como se constituísse o mais alto tribunal do mundo para a apreciação e julgamento da verdade. Esse é o problema da intelectualidade. Sabe? Esse é o problema da intelectualidade. Quando a pessoa aprende um pouquinho e tem um títulozinho, começa a se achar numa condição de intelectual, de inteligente. É tão desagradável isso. Por isso é que eu digo, a gente pega Jesus na beira do lago, falando uma linguagem super simples, ele sendo o governador do orbe, um Cristo. E a gente passa a ser o censurador de todo mundo, de estar sempre julgando e achando que sabe mais que o outro. Teses variadas eram trazidas a estudo. Os raios rígidos, a emoção nervosa, as imersões do subconsciente, o hipnotismo vulgar e até o demonismo, que vem de demônio, são recordados com intenso interesse. Agora eu não vou saber pronunciar.
Júlio Orchowicz, não sei, porque é polonês, então seria uma pronúncia em polonês. Ele nasceu em 1850, desencarnou em 1917. Aí tem o Barré, de Rochas e Gibier. Eu estou pronunciando conforme está escrito. Eu não sei a pronúncia, tá bom? Me perdoe. Foram reverenciados com indiscutível atenção. Uma senhora mais romântica se reportou a Flammarion, que é Camille Flammarion, que era astrônomo, médio, participou da codificação. Camille Flammarion foi ele que fez a homenagem no funeral de Kardec, né? É lindo, por sinal, está lá em Obras Póstumas, todo o discurso dele. Então ele diz, uma senhora mais romântica se reportou a Flammarion e deteve-se na astronomia, comentando as últimas observações do Monte Palomar. Assinalou com dicção correta e inegável beleza o infinito da vida, que palpita nos lares suspensos, em torno de maravilhosas constelações, Sírios, Arcturus, as nebulosas da Andrômeda e de Órion. Surge na sua palavra bem inspirada, revelando-lhe o trato minucioso com os clássicos do assunto. Só intelectual. Companheiros outros se referem a experiências novas na Bélgica e na França. E olha, essa época aqui, para você fazer uma viagem para a Europa ou ter acesso a esses livros, gente, isso era para pouquíssimas pessoas. Se refere a experiências novas na Bélgica e na França, tecendo comentários longos e nobres. É difícil encontrar assembleia tão profundamente esclarecida em matéria de ciência e realidade. A visão do caminho evolutivo, a solução ao problema do ser e ao enigma da morte. O conhecimento da espiritualidade vitoriosa resplandeciam por meio de cada frase bendita. O horário do encontro entre os vivos do além e os vivos da carne aparece no relógio comum e uma prece labial ressoa no ambiente. Olha o que ele diz, uma prece labial. O sentimento participou? Não. Prece de lábios, só intelectuais, muito mais voltado à ciência. Ressoa no ambiente, com todo o preciosismo gramatical de Camilo ou Herculano. Uma prece com todos os R's, com todos os S's, com a conjugação, as conjugações perfeitas, todos os verbos muito bem pronunciados na oração. Uma centena de trabalhadores espirituais se esforça, sofre e sua para materializar uma entidade que se expõe ao trato direto com os observadores. Porque, olha, um fenômeno de materialização de um espírito é um trabalho enorme. Ele diz aqui que eram centenas de trabalhadores. Não era nenhum e nem dois trabalhadores espirituais. Olha. Uma centena de trabalhadores espirituais se esforça, sofre e sua para materializar uma entidade que se expõe ao trato direto com os observadores, chorando de aflição pela responsabilidade que o fenômeno envolve em sua estruturação mais íntima. O Espírito que se manifestou, ele diz, chorando de aflição pela responsabilidade que o fenômeno envolve em sua estruturação mais íntima, demorando-se por mais de 1 hora, sob o controle desagradável da reduzida assistência que, ao término dos trabalhos, relaciona a vasta colheita de dúvidas venenosas. Abre-se a porta e, em plena via pública, alguns mensageiros espirituais da caridade conduzem até aquele punhado de príncipes da inteligência, 2 homens andrajosos e famintos, suicidas potenciais, vencidos pela enfermidade negra,
implorando-lhe socorro, mas ninguém, nem mesmo um só deles, se volta para os dois, rebutalhos, gente, é restos humanos, que se arrastam sem rumo. Boquiaberto pelo que via, diz Humberto de Campos, o Fagundes, companheiro recém-chegado ao nosso círculo, né, tinha desencarnado há pouco tempo esse Fagundes, dirigiu-se a mim perguntando: meu amigo, para que se reúne esta gente, provando a sobrevivência espiritual, com tanta ideia luminosa na cabeça e tanto gelo no coração? Porque eles não se sensibilizaram de ver aqueles dois irmãos que a espiritualidade conduziu para irem até lá pedir ajuda. E não tinha pobre lá dentro não, gente, era só gente rica, muito bem vestido, muito inteligente. Convencido quanto à transcendência do assunto e sem tempo para compridas divagações, pude apenas considerar: Fagundes, a rigor, não lhe posso responder. Lembro-me somente de que, em certa ocasião, a serviço de um jornal, acompanhei reduzida assembleia de magnatas da economia e da indústria, carregados de assistente e de livros de cheques. Discutiram por noites consecutivas sobre a libra esterlina e sobre o dólar. Ele está contando já uma outra história para servir de resposta. Fagundes, a rigor, não lhe posso responder. Não vou fazer nenhuma crítica em relação a esses irmãos que foram cegos perante ver dois irmãos necessitados, como ele diz, resto de pessoas, de humanos. Aí ele diz: lembro-me somente de que, em certa ocasião, vai contar uma história. A serviço de um jornal, acompanhei reduzida assembleia de magnatas da economia e da indústria. O que esses magnatas falavam nessa reunião que Humberto de Campos participou quando estava encarnado? E era de um jornal. Carregado de assistente de livros de cheques. Lembra livros de cheque? Porque lembra os talonários de cheque, né? Ou seja, pessoas também muito ricas. Discutiram por noites consecutivas sobre a libra esterlina. Lembra? Era um dinheiro, né? A libra esterlina, né? E sobre o dólar. Com o mesmo furor com que examinava o franco, que é um dinheiro suíço, né, europeu, e o peso argentino, estudando o processo de multiplicar as riquezas que eles abarrotavam os cofres. Surpreendi-me ao reparar tanta ciência da vida e tanto senso na direção dos negócios que eles diziam respeito. Contudo, ele responde ainda a Fagundes, decorrido alguns anos, vinha saber que todos os componentes do grupo morreram de fome, castigados por úlceras cancerosas, no duodeno ou no estômago. Porque pode comer? Tinham tanto dinheiro e morreram de fome. Quais enfermidades do corpo? Fagundes fitava-me de estranha maneira, ou seja, ele contou uma história dos ricos que morreram de fome, mas é para fazer uma analogia. Os outros eram ricos de conhecimento e miserável de sentimento. Fagundes fitava-me de estranha maneira enquanto me despedia, mas até hoje não sei se ele percebeu o que eu desejava dizer, né? Porque ele fez uma comparação do que ele viveu, ressaltando e mostrando a miséria humana desses corações. E aí, gente, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos fazer do estudo da doutrina espírita um desfile científico, um desfile de vocabulários, um desfile de R's e S's. Nós temos que nos ater ao conteúdo da doutrina, à moralização do homem, né? Nos tornarmos pessoas melhores, aprender a lição grandiosa que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado.
Foi bom? Gostoso, né? E assim nós estamos quase chegando no finalzinho do livro. No nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, vamos para o item 37, titulado Mensagem Breve. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Sabe, esse é o problema da intelectualidade. Quando a pessoa aprende um pouquinho e tem um títulozinho, começa a se achar numa condição de intelectual, de inteligente. Por isso que eu digo, a gente pega Jesus na beira do lago, falando uma linguagem super simples, ele sendo governador do orbe, um Cristo. Para fazer uma analogia, os outros eram ricos de conhecimento e miserável de sentimento. Gente, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos fazer do estudo da doutrina espírita um desfile científico, um desfile de vocabulários, um desfile de R's e S's. Nós temos que nos ater ao conteúdo da doutrina, à moralização do homem, né? Nos tornarmos pessoas melhores, aprender a lição grandiosa que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Que nós possamos, Senhor, jamais nos afastar da simplicidade que é necessário para te servir. Que a tua paz possa nos envolver, sempre nos proteger e nos livrar, Senhor, do mal que mais nos faz mal, que é o mal que está dentro de nós mesmos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.